O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se aos chefes do sacerdote e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. O sumo sacerdote e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que a cegueira deste mundo nos impede de ver a Deus que nos dá tudo, o essencial do que precisamos. Amém. Olha, meu querido irmão e irmã, este evangelho longo, cheio de mensagens, ele vai trazer para nós a mensagem da providência divina, a mensagem da providência de Deus. Deus, meus queridos, no primeiro momento, ele providencia tudo. A leitura começa assim, não é? Naquele tempo, né, dirigindo-se aos fariseus, Jesus vai contar então uma parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, Deus criou para nós, não é? As plantas, os animais, né? A água, o sol, a lua, tudo foi criado por Deus para cada um de nós. E nós, muitas vezes, não valorizamos a criatura ou a criação de Deus. Nós, muitas vezes, queremos tomar posse de tudo isso como se fosse só nosso, não é verdade? E Deus, então, vai contar uma parábola. Que o homem, então, né, ele viajou por estrangeiro, ele deixou ali, não é, pessoas para tomarem conta ali da vinha, da sua plantação, dos seus negócios, né?
Deus deixou o mundo, a terra, né, a água, as árvores para nós cuidar. E ele vai voltar então para depois pedir contas, para depois cobrar o fruto, né, de tudo isso que ele nos deixou. E olha que quando ele manda os profetas, quando ele manda os reis, o que aqueles homens que cuidavam da terra ali, o que eles fazem? Eles matam os reis, eles matam os profetas, e depois Deus manda seu próprio filho. Ah, naquela esperança de que ao filho eles irão ouvir. Que nada, não é verdade? Eles também mandam matar o filho. Olha, Deus nos dá tudo, mas nós matamos a Jesus para ser dono de tudo. Ainda hoje, quanto sacrifício fazem para adquirir os bens deste mundo? Provoca aborto, mata, rouba, tira de quem tem menos e fica com ele no bolso, a ganância. Olha, meu querido irmão e irmã, a primeira leitura, ela vai exatamente nos ajudar nesse sentido, porque aqui vai dizer assim, o José do Egito, né? José do Egito, os irmãos tinham ciúmes dele, porque achava que o pai gostava, amava mais a ele do que aos irmãos. Então eles querem matar o irmão, eles querem julgar ele lá na cisterna, joga na cisterna. Depois eles resolvem vender o irmão como escravo. Olha, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Aí Rúben, um dos irmãos, né, disse para ele, olha, não lhe tiremos a vida. Depois vai passando ali uma carruagem, eles falam, não, vamos vender José como escravo. Olha, meu querido irmão, irmã, prestem atenção aqui. José é vendido como escravo. O ódio, não é? O ciúme, a inveja dos irmãos quer matar José do Egito, não é? Aí resolve vendê-lo para os escravos e é ele depois que vai saciar os seus irmãos, a região, né? Porque aquele povo morria de fome e José havia guardado muita coisa lá, não é? Os irmãos depois é que vão ali sustentar do alimento que o próprio irmão que tinha sido vendido tinha ali armazenado. Eu imagino aqui, meus queridos, não sei se dá para fazer esse trocadilho, se vocês vão entender. O mesmo aconteceu com Jesus. Deus ama demais o seu Filho, mas enviou a este mundo para nos dar vida, para nos dar saúde, para nos dar paz, e nós continuamos a fazer o quê? Vamos matá-lo e ficar com tudo para nós. Vamos tirá-lo das nossas vidas e vamos viver a nossa vida do nosso jeito. Nós não queremos os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos exigem mudança de nós. Nós não queremos cumprir essas leis, porque essas leis nos tiram a liberdade de sexo livre, de aborto, de eutanásia. Olha, meu querido, a gente continua hoje vendendo José do Egito como escravo. A gente continua hoje matando, crucificando Jesus pelos prazeres deste mundo, que para nós, infelizmente, muitas vezes é mais importante que o próprio Jesus. Mas é Deus, meus queridos, que manda Jesus para nós e nessa quaresma nos chama de uma forma bem profunda e sincera, olharmos para dentro de nós mesmos e nos conhecer pecadores, nos arrepender enquanto ainda é tempo e voltar de coração sincero para o Pai, para Jesus, para um dia alcançarmos a felicidade eterna. Meu irmão, minha irmã, escreva aí com palavras bem garrafais, né? Com letras bem maiores. Senhor, perdoa-me o meu apego às coisas deste mundo. Perdoa, Senhor, quando ainda continuo te rejeitando, te crucificando, te escravizando, e mesmo assim, com todas as nossas perseguições, o Senhor nos ama, o Senhor entrega o seu Filho para nos salvar, para nos libertar. Meu irmão e minha irmã,
vamos juntos reconhecer as nossas fraquezas e voltar para Deus enquanto ainda é tempo. Amém? Que assim seja. Amém.